Olá, sou Marilis Pereira Jorge, você está no iNews, bem-vindo aqui no meu cantinho. E se você está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações. Você que é meu amigo de sempre, de todas as terças e quintas, você já sabe, né? De tédio a gente não morre. E dessa vez, o que acabou tendo um chacoalhão foi o mundo da imprensa. Eu tô gravando o vídeo na tarde desta terça-feira, 1º de dezembro, estamos aí indo pro final do ano. Esse ano que teve carnaval, vai ter Natal e acabou, né? Assim, uma loucura. Mas hoje um dos principais assuntos nas redes sociais, é um assunto que tem a ver com o meu universo, tem a ver com o de vocês também que acompanham o trabalho da imprensa, foi a notícia de que o governo tinha encomendado uma lista para uma empresa de comunicação que relacionou o nome de 81 jornalistas e formadores de opinião para orientar o governo a como se relacionar com essas pessoas. Olha que bonito. Esse levantamento foi intitulado Mapa dos Influenciadores e analisou postagens do mês de maio de 2020 sobre o Ministério da Economia e também sobre o ministro Paulo Guedes. E esses influenciadores e jornalistas foram divididos em 3 grupos. São os detratores, nessa lista tem 51 nomes, os favoráveis, que são 23, e os neutros informativos, que são 8. E essa lista aí fecha com 82 nomes e não 81, que é o número que está sendo falado aí, porque é um nome repetido em 2 campos. Desse total, são 44 jornalistas. E cada nome vem acompanhado por um comentário aí sobre o que a pessoa tem escrito nas redes sociais a respeito do governo e, em especial, ao ministro Paulo Guedes. Eu me safei completamente porque eu dificilmente falo sobre economia, não é um assunto que eu entendo, não é um assunto que eu me meto, então não tô nessa lista aí. A lista por si só já é uma coisa grave, mas tem uma outra coisa grave aqui, que em 8 casos o telefone dos jornalistas consta aí nessa lista, e a gente não sabe exatamente onde é que essa lista pode parar? Nas mãos de quem? A gente sabe de dossiês que andaram sendo feitos aí ao longo desse governo Bolsonaro, falando de influenciadores e de jornalistas que se posicionam contra o governo. Essa lista foi produzida pela empresa BR Mais Comunicação, que tem um contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia. O UOL, que fez essa matéria, procurou tanto o Ministério da Ciência e Tecnologia quanto essa empresa, a BR Mais Comunicação, e o que eles disseram foi o seguinte: os esclarecimentos sobre esse assunto podem ser fornecidos pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia, por sua vez, disse que os produtos de comunicação são definidos no contrato pela SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, assim como é definido para todos os órgãos, um monte de blá, 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 blá. Não disseram nada com nada, né? Mas assim, por que é importante falar sobre isso? A gente vem vivendo uma escalada de violência contra a imprensa, contra jornalistas. A gente tem visto jornalistas serem ameaçados não só nas redes sociais, por meios de posts e tweets violentos, agressivos, mas assim, agora recentemente foi preso inclusive uma pessoa que andava ameaçando alguns jornalistas, inclusive um amigo meu. Mas é importante dizer, isso não é exatamente uma novidade. Muitos governos, inclusive governos democráticos, vou colocar entre aspas, produzem essas listas, o que é uma pena. O jornalismo já é considerado uma das profissões mais perigosas do mundo. A gente tem todos os anos uma lista de jornalistas que são perseguidos e mortos. O Brasil esse ano recebeu alguns jornalistas que estavam sendo perseguidos. O Brasil, nesse mapa da violência, ele não está entre os países em que o jornalista corre mais perigo, mas a gente tem notícia todos os anos de pessoas que são mortas por conta de sua profissão. No topo aí dos países mais violentos, a gente tem Afeganistão, Índia, Síria, próprio México é um lugar perigoso. Quem normalmente faz esse levantamento é a Federação Internacional de Jornalistas, e um dado que a gente tem de 2018 mostra, por exemplo, que no Brasil morreram 3 radialistas. Um outro levantamento que foi feito, que foi divulgado agora em outubro, que é um levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas, que é a FENAGE, ele é chamado de Monitoramento de Discursos, Entrevistas e Postagens em Redes Sociais. Isso monitora tudo que o presidente Jair Bolsonaro vem dizendo, né, vem falando e tal. E esse dado é extremamente preocupante. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram
no período de 9 meses, Bolsonaro atacou jornalistas e veículos de comunicação 299 vezes, ou seja, isso já deve ter passado dos 300 aí. A gente sabe que tem sido uma constante desse governo, não só por meio do próprio presidente, que tem esse comportamento bélico em relação à imprensa, mas muitos dos seus apoiadores que têm um discurso de ódio contra jornalistas e contra a imprensa. Vamos lembrar, por exemplo, uma das falas do Jair Bolsonaro, quando ele foi questionado por um jornalista do jornal O Globo. Esse jornalista perguntava ao presidente Jair Bolsonaro sobre os cheques depositados entre 2011 e 2016 pelo ex-assessor Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O jornalista fez esse questionamento e Bolsonaro respondeu: vontade de encher sua boca na porrada, seu safado. Esse tipo de comportamento, gente, não é o jeito do presidente, é coisa da boca para fora. Esse comportamento vai colocando muita pólvora dentro de um barril que já está prestes a explodir há muito tempo. Às vezes eu fico me perguntando quando vai acontecer alguma coisa de mais grave com algum jornalista trabalhando. A gente viu a hostilidade que muitos deles têm sido tratados na rua. Você não é obrigado a concordar com o que um jornalista fala, com o que ele reporta. Você pode, inclusive, não gostar da notícia que está sendo dada. Agora, assim, notícia é uma coisa, um fato é uma coisa, a opinião é uma coisa completamente diferente disso. Desrespeitar, ameaçar, tratar com ódio um profissional que está fazendo o seu trabalho é uma das coisas mais antidemocráticas que eu posso imaginar. Agora, de novo, como eu comentei no começo desse vídeo, isso não é uma coisa que acontece só nesse governo, aconteceu em outras. Aí tem gente que vai reclamar, lá vem você falar sobre o PT. Infelizmente, é uma coisa que acontecia. Em trazer um exemplo aqui de 2014, quando as relações do governo Dilma Rousseff com a imprensa já estavam bastante estremecidas. O Partido dos Trabalhadores não gostava nada das críticas que eram feitas à presidente e ao governo. O que aconteceu foi que o então vice-presidente do partido fez uma lista de jornalistas que ele chamava de inimigos da pátria. E tem um aspecto nessa lista que eu acho bastante grave, porque essa lista era uma lista oficial que tinha sido divulgada no site do partido. O artigo com esses nomes é assinado pelo então vice-presidente do PT, o Alberto Cantalice, e ele acusa os setores elitistas albergados na grande mídia de desgastar o governo federal e a imagem do Brasil no exterior. Não parece uma coisa dita exatamente por esse governo de agora? Gente, jornalismo, eu sempre digo que jornalismo é sempre oposição. Não significa que o jornalista vai inventar histórias, não significa que o jornalista vai perseguir os políticos, não significa que vai tratar com desrespeito, significa que o jornalismo é o guardião dessa democracia. Não é só ele, mas o jornalismo é um dos grandes agentes fiscalizadores dos governos. Por isso, o trabalho da imprensa livre, independente, é importante. Por isso, essa lista aí feita por esse governo de agora, para dizer como o governo deve se relacionar com essas 81 pessoas dessa lista, é realmente lamentável, né? Você dividir os profissionais dessa forma, como detratores, como os isentões, né? Tem ali os isentões, e os favoráveis. Eu vou dizer uma coisa, se fosse pra eu estar nessa lista, eu queria estar entre os detratores, porque o papel do jornalista, do comunicador, é ter esse perfil fiscalizador. Eu iria detestar estar nessa lista aqui como chama? Os favoráveis ao governo. Pior do que tudo isso é o profissional que não entende a importância e a beleza da profissão de jornalista e se curva a governos, a governantes e presta esse papel tão bizarro, tão baixo à sociedade, que não ajuda em nada a gente viver num país melhor. É isso, vamos embora pro nosso café? Tô eu aqui com mais uma canequinha, me chamaram a atenção dizendo, isso não é xícara, Marilis, isso é uma caneca. Tudo bem, tô eu com mais uma caneca aqui da coleção enviada pela Marilda, diretamente do mercado de Belo Horizonte. Bora lá! O Sandro Eli de Souza Pinto fala, sempre assisto aos seus vídeos e gosto muito. Acabei de saber que você estudou na gloriosa Universidade Estadual de Ponta Grossa. Você é pontagrossense? Sandro, sim, sou nascida e criada nos Campos Gerais, mas eu tô
mais da metade da vida já fora de Ponta Grossa. Tenho o maior carinho pela cidade, meus pais ainda vivem lá. Esse ano ainda não fui por conta da pandemia, mas tô querendo muito visitá-los, se ainda for possível, né? Mas gosto muito de lá e tenho muitas lembranças maravilhosas da época da faculdade. No último vídeo eu falo sobre algumas declarações da Heloísa Bolsonaro, que não é sonora do presidente Jair Bolsonaro, mas também é casada com o deputado federal Eduardo. Entre outras coisas, ela deu uma declaração para se desculpar de ter chamado o movimento antivacina de coisa de gente retardada, mas ela disse que ela não sabia que existia esse movimento. Carlos C., ele diz o seguinte: não querendo defender, mas até um tempo atrás eu também não sabia da existência desse movimento, assim como da existência de terraplanistas. Carlos, tem muita coisa que de fato é nova para muita gente, né? Porque são coisas tão absurdas que às vezes a gente ouve falar, não dá muita importância. Mas tem uma diferença muito grande quando uma pessoa que tem milhares de seguidores é, de certa forma, um formador de opinião, uma formadora de opinião, dando alguma opinião, do que alguém que não tem esse tipo de alcance falando a mesma coisa. Eu acho que quando a gente não tem conhecimento sobre alguns assuntos, a gente tem que mais dizer que não sabe, perguntar, tentar aprender. Hoje não tem desculpa de dizer, mas eu não sabia, ou eu não conheço, a gente pode, de fato, ir atrás de informação. No caso dela, sim, ela tem que ser responsável pelas coisas que ela fala. Não dá pra sair falando qualquer coisa e depois dizer, desculpa, eu não sabia. E pior, né? Da forma como foi feito, parece que não foi exatamente desculpas sinceras. Parece uma desculpa um tanto quanto induzida. O Luiz Carlos Causavara me pergunta, e daí, Marilis, nada sobre o caso da mulher do vice de Covas? Eu fico tão feliz com essas pessoas tão interessadas na minha opinião, querendo saber sobre, né, o que eu penso sobre os assuntos, e ficam de olho em tudo que eu falei, que eu não falei. Mas, Luiz Carlos, tem uma coluna exatamente sobre esse assunto que foi escrita no dia 25 de novembro na Folha de São Paulo, e o título é O Vice de Covas. E eu falo, sim, do grande problema dessa candidatura, faço um paralelo, inclusive colocando o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 2016, quando Eduardo Paes apoiou o Pedro Paulo, que tinha acusações contra ele da ex-mulher. Então eu falei sobre esse assunto, digo que era uma preocupação do PSDB, essas questões envolvendo o vice. Então sim, eu falei do vice de Covas. Se você está muito interessado, dá um Google, vai lá, o vice de Covas, Marilis Pereira Jorge, Folha, você vai achar. A Claudete Monteiro, ela conta o seguinte: Marilis, eu não tenho rede social, mas acompanho todos os programas que posso. Até pouco tempo não sabia o que era esquerda ou direita. Acompanhando as eleições americanas, entendi mais. E as falas, infelizmente, do nosso excrementíssimo presidente. Sou enfermeira no Amazonas e até os responsáveis por vacina tem o pensamento dessa moça. Que difícil, né, Claudete? Você que é enfermeira, viver nesse meio e de repente se deparar com pessoas com opiniões nem sempre confiáveis sobre um assunto tão importante que é vacinação. E claro, chegou uma pérola maravilhosa. Fazia tempo que não chegava uma coisa tão maravilhosa quanto essa daqui. O Pedro Reis diz o seguinte: Marilis, você só está com inveja porque ela é mais bonita que você e o marido ganha muito mais do que o seu. E aí veio uma assinante aqui que comentou, a Regina Marta, foi ali perguntar se isso é real, esse comentário, né, porque é tão absurdo. E aí o Pedro Reis continua. O caso aqui é que esse papo de não prima pela inteligência é coisa de feminista despeitada. Sempre tem alguém pra dizer que eu sou despeitada, né? Ele fala despeitada em mais de um sentido e recalcada com pelo no sovaco. É isso que as pessoas têm pra falar sobre feminismo, juro. Calma que melhora, porque é muito bom. É muito bom. E o Pedro Reis continua. Porque mulher bonita não precisa ser inteligente. Aliás, nem quer isso, porque pode prejudicar na hora de arrumar um bom marido. Tem mais, gente. E com um bom marido para dividi-lo com muitas outras fêmeas maravilhosas.
A mulher não precisa de inteligência porque já tem um macho para orientá-la em tudo que ela precisar, assim como a feliz mulher do Dudu. Eu não sei nem por onde começar por esse comentário. Primeiro isso de que eu sou invejosa porque ela é mais bonita do que eu. Olha, Pedro, felizmente não dependo da beleza pra ser uma boa profissional e ganhar dinheiro com isso. Dizer que eu tô invejosa também porque o marido dela ganha muito mais que o meu. Bom, primeiro que você não faz a menor ideia de quanto meu marido ganha. E segundo, que assim, eu não dependo de homem desde os 15 anos de idade. Eu não casei porque eu preciso de alguém para pagar as minhas contas. Eu não só sou feminista, como eu sou uma mulher independente, que pago as minhas coisas, e casei porque eu gosto do meu marido, porque eu amo meu marido, porque eu quero estar com o meu marido, não porque eu preciso dele para pagar os meus boletos. E essa coisa de que mulher não precisa ser inteligente, que isso é até melhor na hora de arrumar o marido, é uma loucura, mas pior é que tem muita gente que pensa desse jeito, né? Tem muita gente no país, infelizmente algumas mulheres também acham que tem que investir muito mais na beleza, para ter bons relacionamentos do que qualquer outro tipo de coisa. Ele continuou respondendo dizendo que eu tinha dado razão para ele numa troca nossa de e-mails. Eu fiquei muito curiosa. Eu falei assim, que troca de e-mails foi essa e o que exatamente eu disse? E ele fala, foi quando você me confidenciou que o nosso capitão presidente, eleito por nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer do Brasil a pátria do evangelho, era o homem mais sexy que já tinha visto na vida. Eu dizendo que o Bolsonaro é o homem mais sexy que eu já tinha visto na vida. Gente, eu queria realmente saber o que essa galera toma, porque deve ser divertido enxergar a vida desse jeito. Eu entendo um pouco o que passa na cabeça desse tipo de gente, feito o Pedro Reis, e fala que mulher não precisa ser inteligente, porque mulheres inteligentes, na verdade, só se apaixonam, só se interessam por homens também inteligentes, por homens com quem vai haver uma troca muito maior do que só uma troca amorosa, uma troca sexual. Existe uma troca intelectual, passa esse amor, esse tesão, passa por uma coisa chamada admiração. Eu tenho uma profunda admiração pelo meu marido, coisa que é absolutamente oposta em relação ao nosso presidente. Então, assim, não há possibilidade de eu achar Jair Bolsonaro um homem sexy, não mesmo. Gente, eu fico por aqui, volto na quinta-feira, um beijo e boa semana pra gente. Eu vou tomar até mais um café porque eu vou ficar rindo até a semana inteira. Beijo.